Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4, nós lemos: Cuidado que ninguém os engane. Advertências antes da tribulação. Não seja enganado. O que se chama de a arte do engano ou da enganação é muito antiga. Parece que ela nasceu lá em Gênesis, capítulo 3, no meio do jardim do Éden, quando Satanás se apresenta de uma forma meio dissimulada, disfarçado de uma serpente, e conseguiu seduzir Eva com a sua proposta de que se ela e o seu companheiro Adão comesse do fruto proibido, certamente os olhos deles se abririam e eles seriam semelhantes ao Senhor, a Deus. E nós conhecemos a história. Eles foram enganados, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, e o efeito colateral dessa desobediência a Deus foi a expulsão do Éden. E a partir daí, houve uma sequência de situações por causa da desobediência ou do pecado que entrou na vida da humanidade através do casal. Quando nós tratamos aqui do que se chama a arte do engano, ou a maneira, a forma que tem de se enganar alguém, ludibriar uma pessoa, o apóstolo Paulo, ele traz o seguinte comentário, o seguinte assunto, em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 17, ele diz, olha, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo está tratando aqui de um assunto relacionado a pessoas que se infiltravam no seio da igreja, entre os irmãos e principalmente os neófitos, os novos nascidos na fé, e eles começaram então a trazer mensagens, a trazer ensinamentos, mas esses ensinamentos não estavam embasados na palavra, não. Eram coisas da sua cabeça e muitas delas eram filosofias humanas e enganavam as pessoas. E automaticamente as pessoas se sentiam na obrigação de retribuir com aquelas informações e pagavam a esses homens ou a estes enganadores. Quando nós mais uma vez olhamos para as Escrituras, veja que Paulo está aqui de uma forma muito enfática, combatendo esses enganadores. E aí ele chega aqui em Atos, no capítulo 13, e os versículos de 8 a 10, ele diz assim, mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, entre parênteses, opôs-se a ele e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Você consegue entender, queridos, que quando Jesus fez esta advertência em relação ao que aconteceria lá na frente, a gente precisa estar advertido hoje. Entre essas advertências, nós precisamos estarmos atentos para que não sejamos enganados. Por isso, ele diz, olha, cuidado que ninguém os engane. Ninguém, está no absoluto, ninguém. Por isso, amados, em nome de Jesus, não seja enganado, porque infelizmente nós nunca vivemos um período tão terrível, nebuloso, de tantos enganadores no meio da igreja, para tirar proveitos, para chegar a algum lugar, para ganhar status, para serem vistos como homens ou mulheres de Deus e muitas vezes enganam.
e matam a fé daqueles que estão acreditando que são pessoas sérias. Então, amados, em nome de Jesus, esta é a primeira advertência que Jesus faz. Cuidado, que ninguém os engane. Jesus sabia que os enganadores chegariam. Eles chegariam nas nossas igrejas, chegariam no nosso meio convívio social. Esses enganadores, de alguma forma, iriam atrair a nossa atenção. Mas Jesus diz, olha, cuidado com eles. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, não permita que estes enganadores, que o Senhor nos advertiu e que Paulo, o apóstolo Paulo, tanto enfrentou, para que eles não viessem corromper a igreja, venha destruir a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.